expressando palavras honestas. O textuário desta lição está em Mateus 5,37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Por isso, o cristão deve cuidar para não prometer ou votar aquilo que não vai ter condições de cumprir. Traduzindo, antes de empenhar a palavra, de prometer alguma coisa para quem quer que seja, o crente precisa, é isso que nós vamos ver na nossa aula de hoje. O nosso texto aqui em classe está em Mateus 5, do 33 ao 37. Olha, por favor, deixe o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós, tá certo? Deixe o seu comentário, que ele vai aparecer aqui no final da aula, porque nós já abrimos a revista. Então, no final da aula, vai subir uma tela com os comentários de vocês. Então, é muito importante, sem contar que o YouTube fica com a impressão de que o nosso canal é relevante, tá certo? Olha, o pessoal tá comentando, o pessoal tá falando, então vamos divulgar para mais pessoas esse vídeo. Então deixa o seu comentário aí, por gentileza, e dá uma olhada aí que existem formas para você patrocinar o nosso canal. Muito obrigado aos irmãos que já têm contribuído. Se você quiser contribuir, o número do Pix está aqui embaixo. Contribua com essa produção de conteúdo. Vamos abrir a revista na tela? Introdução aqui da nossa aula. Os juramentos sempre estiveram presentes na sociedade. Eles são o compromisso que a pessoa assume publicamente de que cumprirá aquilo que prometeu. Ele cumprirá aquilo que prometeu. Muito bem, nas escrituras os juramentos são de dois tipos. Aqueles feitos por Deus e aqueles feitos pelos homens. Jesus ensina que o nosso falar deve ser sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna, não é? Então, o que ele vai aqui mostrar é o uso indiscriminado, leviano, evasivo do juramento que prevalecia entre os judeus. Ou seja, é quando a pessoa empenha a palavra sem a intenção de cumpri-la, mas para dar assim um ar de confiável, a pessoa faz um juramento. Eu vou chegar lá nesse ponto aí. Então eu jurava em nome de Deus, enfim. Então eram pessoas que não tinham ou que não têm a intenção de praticar aquilo que está falando, não é? Então, no reino de Deus, a palavra das pessoas ela é movida por honestidade. Logo, não precisa de juramentos. Vamos ler Tiago 1:12. Abençoado é o homem que resiste à tentação. Tiago 5:12. Olha eu, 5:12. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que o vosso sim seja sim, o vosso não, não, para que não caiais em condenação. É sobre isso que nós vamos falar na nossa lição de hoje. Tópico 1. Você está acompanhando a leitura aí? Já compartilhou o link com outras pessoas? Eu estou maravilhado com a audiência que estamos tendo aqui no canal. Faça parte disso. Nos ajude a alcançar muito mais professores que precisam de ajuda. Compartilhe o link do nosso material. Tópico 1. Não devemos jurar nem pelos céus, nem pela terra. A lei do juramento. De acordo com o dicionário bíblico Wycliffe, a lei mosaica enfatizou a natureza obrigatória dos juramentos e decretou o castigo para o perjurador, aquele que faz um juramento falso, tá? Que faz um juramento falso. E aí qual que é o propósito da lei do juramento? O propósito do juramento antes era benéfico, tinha o objetivo de descobrir a verdade, não é? Então ele trazia esta ideia. Por quê? Porque há dois tipos de juramento nas escrituras. Aqueles feitos por Deus, aqueles feitos pelos homens, certo? Muito bem. Agora,
O estratagema dos escribas e fariseus quanto ao juramento pode ser notado quando eles diziam que qualquer voto que o adorador fizesse usando o nome de Deus estaria vinculado àquele juramento. Mas um voto feito sem que fosse pronunciado o nome de Deus era de menor valor e, nesse caso, não precisava ser cumprido. Deixa eu explicar uma coisa aqui de forma prática. Particularmente eu. Fala aí para mim aí nos comentários o que você acha disso, mas é uma postura que eu tenho. Eu tenho uma certa ressalva com pessoas que tudo falam em nome de Deus. Principalmente com aquele crentez, aquele sotaque, sabe, varão? Não, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, grande Deus, em nome do Senhor Jesus nós vamos fazer, isso aqui vai dar certo em nome do Senhor Jesus. O tempo tem passado e a gente, por mais que não pareça, a gente tem uma certa experiência para perceber, e é isso que Jesus vem corroborar aqui, ensinar aqui, que muitas das vezes, assim como acontecia aqui, muitas das vezes as pessoas que falam em nome de Deus, elas não têm intenção de cumprir o que estão falando. Elas apenas usam o nome de Deus para dar um peso maior. Ela usa o nome de Deus para mexer com a emoção da pessoa. Pelo amor de Deus, ele falou em nome de Jesus. Ele disse pelo amor de Deus. Ele disse em nome de Jesus. Então isso cria, sabe, um ambiente que acaba coagindo as pessoas a acreditar naquela pessoa porque ela está falando em nome de Deus. Então, assim, grandes mentiras são faladas em nome de Deus. E era essa ideia que eles faziam. Se você fizer um juramento em nome de Deus, jurar pelos céus, jurar pela terra, olha, esse juramento não poderá ser quebrado. Mas, se você empenhar a sua palavra e não jurar por nada, nem por Deus, nem pela terra, nem por nada, você não tem qualquer compromisso com aquilo que você prometeu. Só tem compromisso se jurar em nome de Deus ou de algum elemento. Mas a realidade é que, quando falamos a verdade, não precisamos incrementar e nem acrescentar. Então, verdade que precisa ser reafirmada e tem que pôr o nome de Deus, tem que jurar pelo céu, pela terra, isso não cheira bem. Então, foi contra esse procedimento dissimulado e hipócrita que Jesus confrontou essa tenuidade de classificações feita pelos escribas e fariseus entre votos obrigatórios e não obrigatórios. Para Jesus, não tem nada disso. Por quê? Porque nós precisamos entender que o nome de Deus, aleluia, ele já está implícito em nossa vida, independente se falamos em nome de Deus ou não. Eu não sou um servo de Deus. Então, quando eu falo, esteja eu falando na igreja, esteja eu falando em casa, falando para os meus filhos, falando para pessoas desconhecidas, o nome de Deus já está empenhado. Então, não importa se eu verbalizar o nome de Deus, se eu verbalizar o nome de Deus, não importa. Toda palavra que sai da minha boca, o nome de Deus está envolvido. Então, um cristão verdadeiro e sincero, que tem o coração transformado pelo Evangelho, não precisa invocar qualquer elemento do céu e terra para afirmar que o que está dizendo é verdade, posto que, na essência, a verdade está no íntimo do seu coração, no qual não há mentira, engodo ou engano. Então, um cristão verdadeiro, ele não precisa usar destes subterfúgios para afirmar o que está dizendo. Ele não precisa. Olha o que diz Salmos 15:2. Aquele que não 5:2. Aquele que anda corretamente e trabalha a justiça e fala a verdade no seu coração. Então, quando você fala a verdade, não há espaço para engano, não há espaço para mentira. Então, toda a palavra que sai da boca do cristão, ela precisa ser verdadeira, não só na verbalização, mas na intenção de cumprir o que se está falando, o que se está prometendo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A verdade não está só na verbalização, mas na intenção do que está sendo falado. Dá para escrever isso aí? Alguém escreve aqui nos comentários para a gente, por favor? A verdade
Escreve aí, por gentileza. A verdade não está só na palavra falada, mas na intenção de cumprir o que se está falando, certo? Até porque Deus conhece, Deus sonda os nossos corações. Tópico 2, chegando aqui, se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, curta o vídeo, deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Nossas palavras devem ser sim e não. Sim e não. Como deve ser o nosso falar? Tomar cuidado com o que se fala é valioso demais. Um cristão verdadeiro sempre procura falar com verdade e sabedoria. Um cristão cheio das verdades divinas terá um falar verdadeiro e reagirá contra todo tipo de falsidade e mentira. Jesus exige honestidade o tempo todo, esteja um homem sob juramento ou não. Não há padrão duplo para o cristão. Não há padrão duplo para o cristão. Logo, aquele ditado maligno, uma mentira dita 1000 vezes se torna uma mentira. Mentira é sempre mentira. Agora, veja, o que nós podemos ver aqui no tópico 2? Aqui no ponto 2 ele vai falar sobre o sim e não na vida de Paulo. Paulo fez plano de visitar os irmãos em Corinto, mas por diversas vezes foi impedido. As coisas não saíram como ele tinha planejado. Ó, eu tô usando post-it aqui, tá? Acho que vocês conseguem ver. São esses papeizinhos que colam aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui no escritório aqui. Em algum lugar aqui, tá? Por aqui, tá bom? O bloquinho que a gente usa. E aí a gente vai escrevendo e você cola aqui. Sumiu meu post-it, tá em algum lugar aí, depois a gente acha. Tá certo? Compre qualquer papelaria, é baratinho. Bom, o que aconteceu? Os opositores de Paulo acabaram usando estas situações para dizer que Paulo não era confiável. Mas Paulo vai deixar muito claro que aconteceram situações pelas quais ele não pôde ir. Veja, o que acontece aqui? O que acontece aqui? Verdade e transparência caminham juntos. Alguém pode escrever isso aí nos comentários para nós? Escreve aí que comentário vale ouro. Vale ouro. Quando o YouTube vê um comentário num vídeo, ele fala, eu tenho que divulgar esse vídeo. Eu tô tentando ensinar os irmãos aqui rapidamente como é que o YouTube funciona. Se você não interagir com o vídeo, irmão, o vídeo fica esquecido, fica guardado, fica moitado. Mas quando você interage com o vídeo, você acorda o YouTube e o YouTube olha o vídeo e fala, estão comentando, estão curtindo, estão compartilhando, eu tenho que divulgar para mais pessoas, tá bom? Faz isso que o nosso vídeo vai alcançar muito mais pessoas. Olha aqui, ó. O que nesse tópico 2 a gente aprende aqui, tá bom? O que a gente aprende aqui nesse tópico 2? Que o problema está na intenção, no empenho da palavra. É por isso que Tiago, novamente, 1:19, Tiago orienta a gente assim, ó, portanto, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir e tardio em falar. Por que tardio em falar? Porque o cristão, ele precisa levar em consideração aquilo que ele fala. Alguém já falou algo com você? E quando você foi cobrar essa pessoa, ela falou assim, não me lembro. Não, aquele dia, você falou isso. A pessoa fala assim, não, jamais. Não, isso aí você tava... não, isso aí eu não... Ixi, esquece. Sabe? Isso é muito comum, lamentavelmente, inclusive entre cristãos. A pessoa fala uma coisa, mas quando você vai... então, aquele dia tá tudo combinado. Não, eu nem lembro isso aí, não, era só... Não, irmão, crente não. O crente, quando fala, a palavra está empenhada. E como servos de Deus, é a Deus que está sendo representado pelas nossas palavras. Eu aprendi muito cedo isso. Eu sou pai de 2 filhos. Tenho 2 filhos. O Abner acabou de fazer 18, a Júlia tem 21. E um cuidado que eu sempre tive ao longo da nossa vida é jamais prometer algo aos meus filhos que eu não pudesse fazer, mesmo que a minha intenção fosse, mas sabendo da minha condição, eu nunca prometi. Rapidamente, um testemunho aqui que acaba de acontecer na minha casa. Acaba de acontecer. Eu tô gravando essa aula aqui, ó, é no dia 28, na quinta-feira, eu tô gravando dia 28 de fevereiro. Ontem, dia 27, olha que coisa.
O meu filho é cabeleireiro, tá? Ele é cabeleireiro. Tem o Instagram dele e tal. Ele é cabeleireiro e agora está trabalhando no salão. E o meu sonho, que quando ele fizesse 18 anos, eu queria que o meu filho, eu queria conseguir colocar o meu filho no salão. Fui atrás de salão para alugar, mas não é só alugar o salão, tem toda a mobília. Eu não tinha condições. Então, em momento algum, eu disse para o Abner, quando você fizer 18 anos, nós vamos alugar um salão. Sabe o que eu disse para ele ao longo de todo o ano passado? Filho, o ano que vem, quando você fizer 18 anos, a gente tem que dar um jeito, você tem que entrar no salão, cara. Você tem que estar no salão, você tem que estar no salão. Mas eu não tinha condições. Arrumei um salão, mas não vai dar, não tem como, não tem condições. Mas vamos orar, incentivando ele a orar. Sabe o que aconteceu? Uma pessoa viu os vídeos dele de corte de cabelo no Instagram e chamou ele para trabalhar num salão lindo, maravilhoso. Colocou lá uma cadeira para ele. Olha, pai, essa cadeira... Ó, R$ 3.000 a cadeira é minha, pai. O espelho dele nesse salão. Então, assim, eu não tinha condições de cumprir. Então, ao invés de prometer a ele, eu ajudei ele a crer e Deus fez muito mais do que de repente eu poderia fazer. No momento eu não podia fazer nada. Mas eu também não podia, para motivar o meu filho, falar assim para ele, olha, nós vamos abrir um salão para você. Porque se eu faço isso com o Abner, eu estaria prometendo que eu não posso cumprir. Então tem que tomar muito cuidado. Então eu aprendi desde cedo que não se mente para filho. Ontem, faz tempo que ele vem mandando para mim aqui no WhatsApp umas fotos de umas máquinas que ele queria. Pai, eu quero comprar essas máquinas, elas são sem fio. E eu não tenho. Sabe o que aconteceu, cara? Ao mesmo tempo que eu não tenho, eu fiquei quieto, mas orando. E ontem à tarde eu orei e tenho orado todos os dias pelos meus filhos. Sabe o que aconteceu? Por volta de umas 7h30 da noite, um amigo meu me liga, me manda uma mensagem, fala, Denis, o que o Abner precisa? Porque eu vi que ele tá no salão agora e eu quero comprar algo para ele, um pente, uma tesoura, uma capa, alguma coisa. Eu falei, brother, todas essas coisas simples meu filho já tem, mas ele tá querendo 2 máquinas. E eu peguei o link e mandei pra pessoa. Você não vai acreditar, irmão, mas se você acreditar, dá um glória a Deus. Sabe o que aconteceu? Na hora, a pessoa viu, mandou, pediu meu Pix e depositou o dinheiro na hora. Então eu não empenhei minha palavra para o Abner que eu podia lidar, que eu iria lidar, porque eu não tenho condições. Mas o Senhor agiu de maneira fiel. E foi muito legal que na hora que eu falei para ele falou assim, é Deus. Entende isso? Então os pais vão tomar muito cuidado. Então, para não prometer um marido para a esposa para o marido, dentro de casa, principalmente. Um lar onde não se convive com a verdade é extremamente perigoso, certo? Então, resumindo aqui o tópico 2, qual que é o problema? É quando nós não somos transparentes, é quando nós empenhamos a palavra já sabendo que não temos condições de cumprir, irmão, sem qualquer intenção de cumprir. A gente empenha a palavra sabendo, não, é pela fé coisa nenhuma, irmão. Por isso que eu estou dizendo, para com esse negócio de empenhar a palavra de Jesus naquilo que você não tem condições, usando o nome de Jesus. Você empenha a sua palavra com alguém usando o nome de Jesus. Não tem dinheiro para pagar, então não empenhe a sua palavra. Não tem condições de comprar, não empenhe a sua palavra. Principalmente usando o nome de Jesus. Mas mesmo que você não usar, é isso que essa lição está nos ensinando. Não sei o que é pior. Porque verbalizando ou não, irmão, o nome de Jesus aparece porque você é servo de Deus. Então, a questão aqui é a intenção. Qual que é a sua intenção? Então, com Paulo, a intenção era ir. Aconteceram contratempos, ele não pôde ir. Mas ele foi claro com os irmãos. Não consegui ir por isso, mas em breve eu vou. O problema é quando a pessoa já empenha a palavra sem intenção de cumprir. Esse é o problema. Se você empenhou a palavra e não conseguiu cumprir, tenha transparência de pedir desculpas e de ir lá e de falar com as pessoas. É disso que o texto está falando. Muito bem. Tópico 3, aleluia, glória a Deus. A aula da EBD é sempre muito prazerosa, né, irmãos? Eu amo isso aqui. Tópico 3, honestidade com nossas palavras. A palavra honestidade é uma virtude de alguém que é correto, sincero. Do hebraico temos o adjetivo yashar, reto, honesto. Jó foi descrito como um homem honesto. Em Atos tem uma descrição de Cornélio como um homem reto, honesto. Aquele que tem um viver reto, honesto, jamais permitirá que saiam de sua boca palavras falsas, mentirosas e enganadoras. O verdadeiro discípulo de Cristo, vamos só nos encontrar aqui, né, irmão?
O verdadeiro discípulo de Cristo, está vendo aí? Que faz parte do seu reino, é honesto em suas palavras, íntegro no seu caráter e jamais usa de meias verdades através das quais grandes mentiras têm sido ditas, sendo influenciados pelo pai da mentira, o diabo. Jesus é a verdade em essência e os que vivem nele são honestos em tudo. O seu falar é sim, sim, não, não. Significa que se você empenhou uma palavra e não consegue, alguma coisa aconteceu, o que você faz? A palavra aqui é integridade. Sabe o que é integridade? Não é só não errar, é não deixar pontas soltas. Então, uma pessoa que ela é íntegra no falar, ela evita falar o que não pode cumprir. Mas uma vez que ela falar algo, ela fará de tudo para cumprir. E se algo acontecer e ela não conseguir cumprir, ela não passa por cima. Ela não esquece do que falou. Ela vai até a pessoa, até quem ela fez a promessa, até quem ela falou e diz para ela assim, ó, eu te prometi isso, 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 mas não foi possível por isso, isso, isso. Mas estou trabalhando para conseguir cumprir a minha palavra. Por isso que é muito importante pensar antes de falar. Irmãos, para mim, o grande cerne desta lição é cuidado com as palavras. Antes de falar, lembre-se que quando você fala como cristão, usando ou não o nome de Jesus, ele está envolvido. Ele está envolvido. Olha, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio. Presta atenção, irmão. Isso aqui não é só para culto, não. Entende isso? Como que fica textos como, ó, que 2 de vós ligados na terra está ligado no céu, irmão? Isso é muito sério. As nossas palavras não são como folhas ao vento, não. Entende? Então, nós somos livres. Como que é? Nós somos livres pelo nosso silêncio e escravo das nossas palavras. Ah, você tem que marcar isso aí. Somos livres por nosso silêncio. Tem que escrever isso aí nos comentários. Vamos lá? Vamos colocar aqui, ó. Somos livres por nosso silêncio. Livres por nosso silêncio e escravos por nossas palavras. Uma vez que você disse, meu Deus, precisa ter muito cuidado com o que fala. Então, tenha cuidado no que falar. E quando falar e perceber que, opa, tem que consertar o que falou. Não pode tratar a palavra como, sabe, não. Por quê? Porque nós precisamos dar testemunho. Então, o verdadeiro discípulo cristão procura ser honesto no que fala, mantendo-se longe da falsidade e da mentira, conservando a verdade no coração e na conduta, pois esse é o seu objetivo maior. Então, falar a verdade e principalmente com a intenção correta quando você fala, esse é o grande legado que nós precisamos deixar. Os nossos filhos, as pessoas à nossa volta, as pessoas com quem conversamos, negociamos, elas precisam ter em nós alguém de palavra. Alguém de palavra. Eu concluo aqui. Tem uma coisa hoje que é muito interessante, que é o seguinte. A gente viaja quase todo final de semana pregando a palavra. E é muito comum eu receber irmãos desesperados querendo confirmar comigo se está tudo certo com a agenda ou não. Sabe? Então assim, pode ser, irmão, pode ser, viu? Tá certo aquela agenda? A minha vontade, muitas vezes, é falar assim, viu? A gente já não combinou? Não tem as mensagens tudo combinado, mas eu entendo. Por que as pessoas fazem isso? Porque muitas vezes elas combinam, mas um dia antes, uma semana antes. Isso acontece daqui para lá e de lá para cá, tá? Isso acontece dos dois lados. Então, acontece muito realmente de pregadores e cantores cancelar, mas acontece talvez na mesma proporção maior das igrejas cancelarem com essas pessoas, né? Então, só que o problema não está no cancelamento, o problema está na maneira, sabe? A pessoa cancela como se ela não tivesse dado a palavra dela. Então é muito gostoso quando a pessoa tem que cancelar a palavra, mas ela explica que foi por um problema. O que ela está mostrando com isso? Ela não está querendo valorizar a pessoa, mas a própria palavra dela. Ela está dizendo, olha, eu tenho um compromisso com o que eu falei, mas por isso não foi possível cumprir. Eu lhe peço desculpas. Ela está valorizando a palavra dela e valorizando o nome de Deus,
que está implícito em toda e qualquer conversa, seja ele verbalizado ou não. Amém, meus amigos? Essa foi então a lição 6, classe de adultos. Um forte abraço e excelente semana para todos vocês. Lembrando que ao longo da semana entra aqui o vídeo da dinâmica para você fazer em sala de aula. Deus abençoe. Não se esqueça de assistir, curtir, compartilhar, se inscrever, comentar e mandar para todo o departamento da IBD da sua igreja. Forte abraço e até a próxima semana.